Pagar a sua terapia, fazer a sua terapia, não quer dizer que você tá fazendo terapia. Sabia disso? Eu entendi uma coisa, que quando você faz terapia, você precisa estar disposto a abrir o seu coraçãozinho, a sua cabeça de uma forma que talvez você nunca se abriu para mais ninguém. Aí eu penso o seguinte: a gente realmente está fazendo terapia ou a gente está fazendo um desabafo pago com uma psicóloga? Outro dia eu estava num lugar e uma pessoa me contou que uma outra pessoa que ela conhecia, que ela estava um pouco indignada porque essa pessoa falou que não tinha o que falar na terapia. Mas essa pessoa tinha sérios problemas no casamento dela, sérios problemas para lidar com o luto, sérios problemas com a filha. E ela sempre que elas se encontravam, ela desabafava muitas coisas e reclamava. Ela tinha uma vida muito boa e mesmo assim ela reclamava de muitas coisas, não estava satisfeita e no final das contas falava que a terapia dela não adiantava de nada. É muito difícil você chegar e se expor, né, pra uma pessoa, pra um desconhecido, assim. Eu antes de conhecer a minha psicóloga, eu ficava pensando sobre isso, que eu já fiz terapia outras vezes, e eu não me dava tão bem quanto eu me dou hoje com a minha psicóloga. Graças a Deus encontrei ela, eu tenho ela no meu caminho hoje, e não sei viver sem. Né, o meu filho já faz terapia, ele tem 12 anos e ele faz terapia, eu acho que há 1 ano aí, e teve um dia que eu falei pra ele, se eu tirasse ele da psicóloga, o que ele ia, né, fazer se eu fosse pra outra? Ele surtou, ele simplesmente falou, não tem como, mãe. Ele ficou sério, bravo, falou, não, tipo assim, não admito, querida, me muda de escola, mas não me muda de psicóloga, foi basicamente isso. E eu fico pensando que tem um monte de gente que não tem essa conexão com a psicóloga. E se isso é o que traz esse verdadeiro significado para esse momento. Mas eu ainda acho que a maior dificuldade é você se abrir para um completo desconhecido. E é um processo que você vai melhorando, você vai confiando mais, você vai se abrindo para a pessoa e ela vai meio que virando um amigo. Não é bem, vocês entenderam, né? Não é um amigo, mas é alguém ali que você sabe que pode contar. E quando eu pensava, antes de conhecer a minha psicóloga, em conhecer um completo desconhecido e me abrir totalmente para essa pessoa, eu ficava, é um completo surto. E talvez seja esse o pulo do gato, da pessoa ser completamente desconhecida sua e você ir lá e abrir toda a sua vida e falar de todos os seus problemas. E ela te dar pensamentos que podem solucionar ou não o seu caso. Mas vai de você ouvir, vai de você estar disposto, vai da abordagem da psicóloga também. São tantas camadas. Mas eu acho que também entramos na pauta de buscar assuntos pra gente falar na terapia. Porque eu não levo a terapia só como um grande desabafo, tudo que aconteceu de ruim na minha semana, mas tudo que eu observo na minha vida por inteiro. Hoje em dia eu tenho um diário que eu compartilho com a minha psicóloga, basicamente, que pelo menos uma vez. Eu deveria escrever todo dia, deveria, mas eu não funciono com diários assim. Então, uma vez por semana ou a cada 15 dias antes da nossa sessão, eu escrevo um breve resumo do que aconteceu, de tudo que eu estava refletindo, e eu coloco ali para a grande querida estar lendo e me analisando antes da nossa sessão. E é um grande devaneio. Às vezes eu simplesmente tô com muita coisa na minha cabeça, pensando muitos pensamentos, e eu simplesmente sento na frente do computador, como uma boa millennial que sou, né? Tenho que escrever no computador, não consigo escrever grandes textos no celular. E lá eu digito absolutamente toda a chuva de pensamentos, toda a tempestade de pensamentos que está na minha cabeça. E eu escrevo, vou separando, né, por tópicos, assuntos, o que é acontecimento, né, e eu já me sinto mais leve só de estar escrevendo o que eu preciso falar. E aí eu fico pensando, quem não faz isso, quem não pensa nos tópicos antes de falar ou não se autoanalisa, isso é uma coisa muito minha também, porque eu sempre me autoanalisei e minha mãe sempre trouxe várias questões, o meu pai também, sempre foi uma vibe bem reflexiva da minha família. Minha avó fazia muito isso, minha avó materna. Então ela sempre me fez questionar muitas coisas, assim, da minha vida, e isso pra mim eu tenho uma certa facilidade, porque eu fui ensinada
a fazer isso desde sempre. Conforme você vai pensando e você vai se aprofundando, também entra num ciclo meio perigoso ali, que você às vezes, você senta e você analisa tanto, que você analisa tanto, 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 que você também fica maluca. Então tem que ter um meio termo, e eu acho que é por isso que é bom ter a terapia, porque se você só se autoanalisa o tempo todo, você não tem resolução daquele emaranhado que você mesmo se enfiou. Então é bom ter um profissional ali pra, tipo, ir decifrando e desfazendo todos os nós que estão na sua cabeça. Não é mesmo? Eu acho que o grande pulo do gato de fazer a terapia é você estar constantemente consciente do que você está pensando, do que você está fazendo, do que você está agindo, da forma que as outras pessoas estão agindo com você e como você se porta com isso. Outro dia eu cheguei num ponto também que eu fiquei, isso daqui é interessante. Porque as pessoas acham que terapia é só você desabafar, você falar dos seus problemas, e às vezes ela não dá um certo valor ou certa seriedade para todos os problemas da sua vida. Parece que você só pode ter grandes problemas. Problemiquinhos não precisam ser falados. Mas também tem pontos de que habilidades sociais. Você também pode expor a sua falta de habilidade, no caso, né? A falta de tato, a falta de senso, a falta de afeto, talvez. Várias coisas que te incomodam no seu ser, que não são um grande problema, que não, ou se não são um problema geralmente falado na sociedade, enfim, mas que você sente falta. Eu, quando eu era menor, eu me achava muito tímida, muito tímida. E eu, de fato, era muito tímida, mas eu não treinava essa minha habilidade social de sair da minha zona de conforto. E às vezes é esse o problema. A gente precisa sair da nossa zoninha de conforto ali, da nossa bolha, e explorar o mundo. E a gente não tá afim de fazer isso. E a gente fala, não, eu sou tímida mesmo. Ah, não, eu sou assim mesmo. Aquela síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, é isso, pronto, acabou. Só que não, gente, isso também pode ser tratado na terapia. Falando não só os seus problemas, mas aquilo que você sente, aquilo que você quer melhorar, ou aquilo que você já melhorou e passou do ponto, às vezes também. Então, eu, por exemplo, era uma pessoa muito tímida, muito retraída. Hoje em dia, eu tenho que me policiar em diversas horas, principalmente quando eu tô num ambiente muito saudável e muito acolher, tipo, íntimo pra mim. Eu me passo, às vezes, com a forma que eu falo com as pessoas, eu posso ser meio grossa, às vezes eu posso ser meio sem papas na língua, diretinha demais. E tem gente que se dói quanto a isso, e tudo bem também, porque eu não preciso agradar todo mundo e as pessoas também não precisam se agradar comigo. Ok, quanto a isso. Mas a questão é de você saber que tem horas que você precisa ter esse tato. Não é porque você tratou algo na terapia e você desenvolveu e você tá melhor. Não é porque eu tenho mais facilidade de falar as coisas agora que eu vou sair falando a todo momento. Então a gente desenvolve meio que um senso crítico dos nossos divertidamente, deles não enlouquecerem. Tipo, você saiu de um extremo pra ir pra outro. Isso também, cara, é muito bizarro como isso acontece, né? E eu gosto muito de conversar sobre processos terapêuticos, porque um dos grandes avanços, assim, da nossa época de fazer terapia, ser normal fazer terapia, hoje em dia todo mundo faz terapia, pelo menos no meu meio, do que eu convivo, muita gente, sei lá, eu ia falar 90%, mas também é muito. Mas digamos que uns 70, 65 fazem terapia. E isso, para jovens adultos de 30 anos, comparado a uma ou duas gerações para trás, aos 30 anos, gente, quanto será? Entendeu? Que os nossos pais, os nossos avós, ali nos anos, nos 30, nossa, nos 30 anos deles, quanto será que em porcentagem faziam terapia? Provavelmente ninguém. Ninguém devia fazer terapia. Calma aí, pausa pra água. E eu quis vir falar um pouquinho sobre isso porque me dá dó. Não sei se dó é a palavra, mas me dá. Não é dó. É uma certa angústia. É um tipo assim, cara, você talvez seja a única pessoa da sua família até hoje que tá quebrando ou tem a oportunidade de quebrar algum ciclo vicioso aí da sua casa,
Você tá indo para o caminho certo, você tá fazendo terapia e mesmo assim você não consegue achar um molho ali, sabe? Eu descobri naquele tanto de chave que tem na sua mão como é que abre aquela porta. Parece que é isso, a pessoa fica testando várias e várias chaves pra abrir ali a porta e sair daquele ciclo, só que ela não consegue porque não acha a chave certa. Então eu acho que até o tópico de não ter tópicos na terapia é um tópico de terapia. Você pode chegar na sua psicóloga e falar: olha, então, eu tava aqui pensando, eu acho que eu não tenho o que eu falar. Me ajuda. Como eu acho assunto pra falar na terapia? Pergunta pros seus amigos. Seus amigos, certeza. Sabe aqueles amigos que você fala a semana inteira? Eu tô meio sem tópico aqui na terapia. O que você acha que eu devo falar? Eu aposto que essa pessoa vai te falar pelo menos 2 negócios que você tem que tratar. Certeza. Se ela já não te falou e você ignorou. Se você ignorou, você pode estar pensando agora e anotando, né, no seu diário, no seu caderno, no seu bloco de notas do celular, em qualquer raio que o parta, que faça você lembrar depois na hora da terapia. E se sua psicóloga também já não falou pra você escrever, você não tá escrevendo, você vai estar escrevendo agora. Um tópico, por exemplo, da minha terapia é que eu sempre tenho muitas vontades de fazer muitas coisas e provavelmente eu não faço nada, ou eu faço pouco e já largo. Então, do absolutamente nada, eu inventei de colocar esse podcast no ar. Finalmente, depois de muito tempo, já tinha nome, já tinha tudo, e eu nunca coloquei ele no ar porque eu simplesmente não parava e não arrumava tempo pra ele. E hoje eu falei, um bom dia pra isso, não tinha nem o que falar e tô aqui falando já há um bom tempo. Simplesmente porque eu não acho que, não sei se isso vai dar certo, se isso vai vingar, se eu vou fazer 2 episódios e vou acabar e não vou nunca mais falar nada sobre isso. Porque isso de alguma forma também faz parte da minha terapia e de tudo que eu já aprendi com a minha terapeuta. De simplesmente, às vezes, ir lá e fazer. Eu não tenho o melhor microfone, eu tenho. Isso também foi um processo na minha terapia. Que às vezes eu sempre espero a hora perfeita, tudo tem que estar muito perfeito. A luz tem que estar perfeita, o horário, a casa tem que estar em silêncio, eu preciso estar no meu melhor forma, no meu melhor humor e tudo mais. Gente, são 9:30 da noite, numa quinta-feira, completamente aleatório. Eu só não vou virar o celular agora, porque senão eu vou perder o ângulo aqui que tava tudo certinho, mas tá uma zona de coisa aqui em cima, que do nada eu resolvi fazer esse podcast e eu tô escrevendo ele, então já fica aí meio de coragem pra você que tá, sabe, com aquele ciricutico de fazer alguma coisa aí dentro de você e você não tá fazendo ou não tá falando pra sua psicóloga, você sabe que você tem que falar. Alguma coisa nesse sentido, encara como um sinal divino, de Deus, do universo, de sei lá o que você acredita, que é pra você seguir. E me conta aí se você encontrou algum motivo de terapia, se isso fez sentido pra você, ou se não fez nenhum sentido e você acha que eu sou uma completa maluca, pode ser também. Vai que, né? Não tô certa de nada nessa vida. Um beijo, galera, e até a próxima.